como é que a mediação, qual a diferença da mediação e da terapia de casal, né? Como cada uma pode ajudar, mas eu não quero saber muito da terapia, eu quero saber como é que a mediação, por que a mediação ela é importante, embora ela não seja muito lembrada nesses momentos, né? Qual a diferença entre elas e quais os benefícios da mediação? Se puderes explicar um pouquinho. O que nós temos que entender, assim, bem importante. Quando um casal ele está numa situação, por exemplo, conflitiva, nós temos vários fatores emocionais que estão envolvidos ali naquele contexto. Tá? Então, assim, o que nós temos que pensar? A mediação, ela não é uma terapia, mas ela tem efeitos terapêuticos. Em que sentido? A mediação, ela busca, ela tem um foco daqui para frente, né? De nós pensarmos de uma forma prospectiva, tentando resolver aquela situação conflitiva através do diálogo, se fazendo uma construção a partir disso. E nós trabalhamos em mediação através da comunicação com um dos vínculos, que ao meu ver um dos vínculos mais bonitos, que é o vínculo do reconhecimento. O que nós vemos na prática muitas vezes em contextos, né, de mediação ou em pessoas que estão em conflito e devem chegar aqui no teu escritório, Cris, pessoas assim, eu não vou conseguir conversar com ele, não há abertura de conversar com ela, impossibilidade de diálogos. Nós adotamos em situações conflitivas posições. E nós somos rígidos nas nossas posições. O que a mediação ela faz e ela flexibiliza? Nós não vamos trabalhar nas posições rígidas, porque posição nós não conseguimos chegar num consenso, mas nós vamos trabalhando com legitimações, com responsabilizações conjuntas, com aquilo que de fato une e é importante essas pessoas. Então nós vamos aparando algumas arestas, tirando essas posições mais rígidas e trabalhando uma comunicação para ir reforçando alguns vínculos. E aí o que nós vemos assim que é muito interessante em termos assim do resultado emocional, né? A partir do momento que eu volto a estabelecer uma fala contigo, que nós estamos conversando, que nós estamos dialogando, que há uma escuta, há um reconhecimento, há uma troca, há uma validação. E muitas vezes é isso que as pessoas buscam. Tem uma frase que eu gosto muito do Rubem Alves que diz que é na escuta que o amor começa e é na não escuta que ele termina. Perfeito. Então, essa conexão é algo que a mediação ela favorece muito, porque ela é um espaço que ela vai trabalhar a situação conflitiva, ela vai trabalhar aquilo que as pessoas estão efetivamente trazendo, mas o mediador, ele é imparcial. E ele não vai ser o mediador que vai dizer, vocês têm que fazer dessa forma. O empoderamento da construção é todo dos mediandos. A responsabilização da construção é toda deles. E aí entra aqui a questão importante da prevenção. Aquilo que eu comunico contigo, que eu construo contigo, que eu me comprometo contigo, há uma probabilidade menor de ocorrências futuras de situações conflitivas. Claro, muito. A terapia, ela acaba trabalhando de uma forma mais aprofundada as questões do âmbito emocional, vincular dessas pessoas, enquanto a mediação, ela é mais pontual. Ela tem um foco mais pontual, em que sentido? No sentido de trabalharmos as situações conflitivas via comunicação, mas aqui eu acredito que tem uma questão muito importante, né, da mediação. Normalmente a gente ouve assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Eu não quero me responsabilizar se não deu certo, maravilhosa o problema é essa do frase. outro, se não deu certo é porque o juiz decidiu de uma determinada forma que eu não queria, o meu advogado... Não. A mediação, ela trabalha com um olhar de responsabilização daquilo que está sendo trazido efetivamente pelas pessoas. Perfeito. Então, se nós formos pensar, tanto a questão, né, do teu livro, que trabalha a análise econômica e comportamental, como as questões da mediação, e nós pensarmos o direito de família, não há como nós dissociarmos que nós estamos tratando de vínculos. Com certeza. E estamos trabalhando com emoções, com expectativas, com frustrações, com aquilo que se deseja, com crenças. Então, a conjugação disso tudo, ela vai caminhar num ritmo adequado quando eu comunico. Perfeito. Quando a gente consegue escutar sem falar.
Uma escuta ativa. Uma escuta ativa, uma escuta empática, uma escuta que empodera, né? E a Sim, Cris, sim. ela, além da advogada, ela também tem formação em mediação, então a Cris tem esse olhar muito grande. Embora eu nunca tenha sido mediadora, né? A teoria eu tenho, graças a Fernanda, né? Que foi minha professora, inclusive ali que a gente se conheceu. E eu lembro que pra mim, assim, foi um mundo novo que se abriu, né? Fê, até pra utilização de algumas ferramentas nas minhas próprias consultas, quando o casal me procura. Né? Eu nunca tive, talvez, a intenção de ser mediadora, mas de poder trazer, agregar isso pra minha advocacia. E é isso que eu percebi, né? E é isso que eu acho que difere muito da terapia, justamente. Na mediação, a gente pede que um fale sem que o outro interrompa. Uhum. A interrupção é aquilo que... talvez ao ouvir, e ao ouvir de novo, e ao ouvir a minha impressão, leigamente, a gente consiga... talvez aí tenha realmente sentido o que ele falou. Eu nunca consegui ouvir, porque eu sempre falei, né? Existe uma diferença entre, assim, nós conversarmos e nós debatermos. Uhum. Quando a minha escuta não é silenciosa e eu escuto para rebater, eu não estou construindo. Claro. E assim, qual é uma das vantagens que eu vejo muito na mediação de conflitos? Como vai ter a presença desse terceiro, né, do mediador, que vai auxiliar nessa comunicação, existe toda uma questão de trabalhar a escuta, de ser de uma forma empática, de haver esses vínculos de reconhecimento sendo construídos, de tu poder muitas vezes... Isso é uma questão, Cris, bem importante em termos de reflexão, né? Que eu trago no meu livro, que foi também fruto da minha pesquisa de doutoramento, né? Quando nós estamos em contextos, por exemplo, de um processo judicial, e que vai ter essa interlocução interdisciplinar lá num contexto de perícia, por exemplo, tá? Nós nunca estamos em fase de prevenção. Sim. Eu atuo já nessa área interdisciplinar há quase 15 anos. Uhum. E nós nunca vimos o nosso trabalho em conjunto, nenhum contexto que quando for para a perícia seja preventivo. Nós já estamos lá em efeitos emocionais e muitas vezes bem representativos e significativos com relação aos filhos. Com certeza. E o que nós vemos na prática muitas vezes, né? Pessoas, por exemplo, que ocorrem a ruptura conjugal, tu passa por uma fase de luto, porque é uma perda. Claro que sim. E muitas vezes nós ficamos tão egocentrados nessa dor, tão egocentrados nessa perda, tão focados nisso, que nós estendemos a nossa dor aos nossos filhos ou não legitimamos também esses filhos. Então, olhem a riqueza e a importância se nós pensarmos, por exemplo, num pacto antinupcial em que tu possa falar já abertamente sobre isso lá atrás. Com certeza. Tu estabelece, é claro que não são certezas, mas tu estabelece alguns paradigmas em termos da relação que vão se sustentando, que eu posso já ir validando o que é fundamental ser protegido, que são os filhos na relação, que muitas vezes, por exemplo, num efeito de um processo judicial, isso não acontece. E que muitas vezes, tu até pode me dizer assim, mas Fê, tem muitos casais que vão fazer o pacto que nem tem filhos, né? Mas que tem o desejo que pensam sobre. E aí a gente pode pensar, nós não precisamos restringir a questão do pacto antinupcial somente naquele momento. Se eu abro a possibilidade deste diálogo, eu posso rever algumas circunstâncias, claro, conforme o andamento da vida e da relação, mas eu tenho uma porta aberta de comunicação.